Certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Irmãos e minhas irmãs, eu creio que muitos de nós já tivemos acesso a ouvir esse trecho aqui através de uma pregação aqui na nossa igreja. Mas, como nós aprendemos a palavra do Senhor, ela é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã. Ela é ontem, hoje e eternamente, né? A Bíblia fala também que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E diante desse texto, nós observamos aqui um homem com uma certa autoridade. Ele era um centurião, ele tinha soldados debaixo da sua responsabilidade, só que um deles, um servo dele, estava doente. E alguns irmãos, alguns centuriões, algumas pessoas foram ao encontro de Jesus e fizeram uma solicitação, observando que Jesus estava curando muitas pessoas, libertando muita gente. E então eles se sentiram no dever de solicitar a Jesus que pudesse trazer a cura para aquele homem. Um homem esse que ninguém nem conhecia, porque era servo do centurião, ele não era um homem de grande estima. Mas observamos nesse texto que era um homem muito importante para o seu Senhor, ao ponto dele mesmo não se sentir confortável de ir até Jesus para pedir que liberasse uma cura em favor do seu servo. Mas esses outros homens foram até Jesus e fizeram essa solicitação. Vamos lá, mestre. Esse homem ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, ele mesmo fez, ele mesmo construiu, ele nos deu aqui a oportunidade de termos um templo, um lugar para que possamos conhecer mais da palavra, um lugar que a gente possa conhecer mais de Deus. Então, esse homem é um homem que tem um coração bom, é justo que possamos fazer algo por esse servo dele. Porque o que a gente entende nas entrelinhas desse texto é que esse centurião ele estava numa situação desconfortável. Ele não estava bem, sabendo que um servo dele, um homem que estava ali debaixo das ordens dele, estava numa situação de quase morte. E ele se sentiu, nessa situação, com vontade de pedir ao Senhor. Mas ele também fez uma análise da vida dele. Ele falou: olha, eu nem sou digno de ir ao encontro de Jesus. Eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado. Porque eu sei o que é ser uma autoridade. Porque quando eu falo para esse vai, ele vai. Quando eu digo ao outro vem, ele vem. E quando eu digo ao outro faz isso, ele faz. Então eu sei o que é dar ordem. Mas eu reconheço que eu não estou diante de uma pessoa qualquer. Esse a quem os homens estão solicitando é um homem que tem maiores requisitos, né? Maior entendimento, maior conhecimento da esfera terrena e da esfera celeste.
Porque na história não se viu um homem na terra que pudesse curar tanto, que pudesse libertar tanto como Jesus. Então ele olhou para ele e falou assim: eu não sou digno, esse homem é um homem santo. Eu sou digno que ele entre debaixo do meu telhado. Não sou digno. Mas ele manda um recado pelos amigos dele. Diz lá para o mestre. E se ele liberar uma palavra, o meu servo será curado. Uma palavra, se ele liberar uma palavra, eu creio que o meu servo ficará curado. Meus irmãos e minhas irmãs, eu pensando aqui, analisando esse texto, eu queria que você mergulhasse comigo diante dessa ilustração. Porque nós entramos na igreja, a gente vem, faz parte, a gente sai, entra, sai, e muitos de nós temos desejos, temos vontade que Jesus faça algo na nossa vida, que Jesus opere um milagre na nossa casa, na vida de alguém que nós amamos, não é verdade? Nós temos esse desejo. E eu queria que você mergulhasse comigo nessa palavra, porque esse homem ele não teve tanto tempo para estar ouvindo Jesus. Esse homem, ele não teve como compartilhar ali, receber uma palavra direta de Jesus. Esse homem nunca sentou para ouvir Jesus falar. Esse homem, ele nunca sequer se aproximou de Jesus. Mas só ouvir falar do poder que estava apenas no nome de Jesus, no poder que existia, aonde Jesus passava, por onde ele andava, algo acontecia. Então vamos analisar aqui, meu irmão, minha irmã, porque esse homem ele não teve as oportunidades que nós temos. Você sentou aqui nesse culto, você já sentou em outra igreja, você já participou de algum culto, com certeza, aonde a presença de Jesus estava. Mas talvez você não foi contemplado com a cura, como esse homem recebeu. Sabe por quê? Porque o enfermo nessa história, ele não pediu ajuda, de acordo com o texto. Esse homem enfermo, ele não foi até Jesus. Esse homem enfermo, ele nem se mexeu. Ele estava lá, quieto, na casa. Como diz a palavra, moribundo. Quase à morte. Mas quando a gente percebe aqui nesse texto que há uma relação aqui, além de servo, ao ponto de o seu Senhor suplicar ajuda em favor dele. O que a gente aprende? Que quando nós temos um bom relacionamento com as pessoas, quando estivermos numa situação difícil, Deus sempre levantará pessoas para interceder por você. Quem recebe essa palavra? Se você for uma pessoa que está ali diante de alguém, você serve a comunidade de Deus, você serve na obra de Deus, se você ama a obra de Deus, se você serve as pessoas além das portas da igreja, Deus sempre vai levantar alguém para te socorrer. Mesmo que você não mereça. É ou não é verdade? Meus irmãos, é isso que nós aprendemos nesse texto. Nós aprendemos que esse homem, mesmo sem clamar, mesmo sem pedir, mas ele era importante na terra. Está conseguindo compreender? Quando nós temos um propósito definido nessa terra, não há por que a sua vida acabar. Mesmo que você esteja numa situação difícil, alguém vai se levantar e vai lutar por você. O nosso grande erro é esperar que alguém faça isso. Porque ninguém vai se levantar para te ajudar, a menos que você seja essa pessoa aqui, do qual o seu Senhor mandou amigos, conhecidos, para falar com Jesus. Mestre, imagina, eu fico imaginando a cena, vamos ver a cena?
Os homens chegam lá, mestre, desculpa, eu sei que o senhor está aí fazendo a missão, orando, né, pregando, libertando, mas olha só, tem um homem, um centurião, ele trabalha aqui, mas ele ama a nossa nação, ele edificou, vamos botar no popular? Ele construiu a igreja para a gente. Deus deu condição para ele, a igreja aqui não tem a condição, mas Deus deu para ele. É isso que as pessoas não entendem. Aí, Deus deu a condição. O que ele fez? Ele construiu a sinagoga. Então é justo, mestre, que o Senhor vá, eles já estão colocando Jesus para trabalhar. Vamos lá, mestre. Vamos levar a cura lá para esse homem? Aí Jesus falou, então vamos. Aí imagina que Jesus está no caminho, em direção à casa do centurião. Estamos indo. E aí, a notícia corre rápido. É ou não é? Alguém correu e chegou primeiro. Ô, centurião, está vindo Jesus, está vindo os discípulos, está vindo uma comitiva, está todo mundo vindo aqui para sua casa para orar e para curar o enfermo aí. O centurião, é muita gente. Vocês forem incomodar o mestre? Não precisa. Vocês três, vem cá. Avisa ele lá. Não precisa vir aqui. Ele é o Filho de Deus. Ele tem poder e autoridade. E eu sei o que é isso. Porque eu dou ordem aqui. Fala dessa mesma forma. Fala para ele que ele não precisa vir na minha casa. Ele só precisa liberar uma palavra. E se ele liberar uma palavra, o meu servo será curado. E aí aqueles caras que vieram correndo, voltaram correndo. Mestre, é o seguinte, o centurião falou que o senhor não precisa se incomodar. O senhor está numa missão, o senhor está trabalhando, o senhor está aí em favor do reino, manifestando o reino de Deus na terra. A gente já entendeu, o senhor não precisa ir lá. Ele falou o seguinte, o que ele falou? Libera uma palavra. Às vezes na nossa vida, o que a gente precisa é de uma palavra que saia da boca de Deus. O problema é que a gente pega as palavras que saem da boca do homem. E a gente confia nessa palavra. Irmãos, esse homem confiou. E se Jesus liberasse apenas uma palavra, o servo dele seria curado. E quando eles retornam, eles perguntam, e aí? Ele está são, ele está curado, ele está bem. E que horas era isso? Era a hora X. Era exatamente a hora que nós estávamos com ele. Olha só. E aí Jesus fala aqui, ó, digo-vos que nem em Israel tenho achado tanta fé. Vamos viajar na palavra? Vamos viajar na palavra. Lá em, não sei se é 1º ou 2ª Reis, no capítulo 5, fala que havia um homem chamado Naamã, e ele era chefe do exército. E esse homem, Naamã, ele estava com lepra, estava leproso. Só que dentro da casa de Naamã havia uma menina que foi levada como escrava. E ela estava trabalhando na casa de Naamã. E uma conversa, ela ouvindo tudo ali, ela chega para a mulher de Naamã e fala, quem dera se o meu senhor aqui estivesse diante do profeta que tem lá em Israel, no lugar de onde eu vim. Ele seria curado dessa lepra. Ela, como é que é, minha filha? É mesmo? É. Então eu vou falar com o meu marido. Neguinho, ô amor, como é que fala com o marido? Eu não sei, cada um fala de uma forma, né? A menina que está aqui em casa disse que se tu estivesse diante do profeta que está em Israel, tu seria curado. Sabia dessa? Não. É mesmo? Vamos falar com ela de novo. É isso mesmo? Aí o que ele vai? Ele vai no rei. Ó rei, meu senhor, eu te sirvo há tantos anos. E agora eu estou diante dessa lepra, eu não sei quanto tempo eu vou durar para poder te servir. Mas o Senhor sabe da minha lealdade, da minha luta, da minha peleja aqui por esse reino. A menina que está lá na minha casa disse que há em Israel um profeta e que se eu estivesse diante dele, eu seria curado. É mesmo? Então calma aí. Vou fazer melhor. Vou escrever uma carta para o rei de Israel. Aí ele escreve a carta para o rei de Israel
pega aquela carta e leva, entrega lá, fala que é o rei. Eu assinei e aqui carimbei, pode entregar essa carta lá para você falar para o profeta. Quando essa carta chega nas mãos do rei, o rei de Israel fica com o pé atrás. Ele diz, esse cara está querendo arrumar uma ocasião contra mim. Isso é uma armação. Por acaso eu sou rei? Eu sou Deus? Para poder trazer cura para alguém? Eu não sou Deus. Só que essa palavra caiu no ouvido do profeta. E o profeta disse o quê? Ó rei, meu senhor, não atemorize seu coração. Manda que venham para mim. Ah, rei, então tudo bem. Não turbe o teu coração. E aí foi Naamã, com toda a sua comitiva de soldados e pessoas, ouro, prata, roupas, especiarias, estiveram diante do profeta. Quando eles chegaram na casa do profeta, a notícia chegou a Geazi, o servo do profeta. Meu senhor, Naamã, que é chefe do exército da Síria, está lá fora. Quer falar contigo. Ah, eu já sei o que quer. Manda ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas o senhor não vai receber? Não. O senhor não vai deixar eles entrar? Não. Fala para ele, se ele quiser ficar curado, ele que ele mergulhe 7 vezes. Aí Naamã fica indignado. Como é que pode? Nem me recebeu na sua casa o profeta. Eu pensei que ele colocaria as mãos sobre a minha cabeça, que ele ia derramar uma unção sobre mim, que ele iria interceder ao Deus dos céus e a lepra sairia do meu corpo. Não há em Israel rios melhores, como Abana e Farpar, mas tem que ser no Rio Jordão, cheio de barro. Aí vem um servo lá, um soldado, e falou, meu senhor, se o profeta tivesse falado uma coisa mais difícil para o senhor ser curado, o senhor não faria? Faria. Mergulha 7 vezes. Acabou. É só isso. Ele ouviu a palavra lá do soldado, mergulhou 7 vezes. E de acordo com a palavra, a pele dele era tão nova quanto a de um bebê. E aí esse homem volta, ele insiste em ir lá na casa do profeta. Eu trouxe ouro para agradecer por um milagre. Eu trouxe coisas preciosas, maravilhosas. E o profeta fala assim, eu não fiz nada. Eu só liberei uma palavra. Mergulha no Rio Jordão. Tudo que nós precisamos é de uma palavra. A palavra foi liberada. Naamã cumpriu a palavra que foi liberada. E ele voltou para agradecer com ouro, com pedras preciosas. E o profeta falou, a tua riqueza fica contigo para a tua perdição. Não fiz nada. Vocês entendem? Uma palavra foi liberada. Se a palavra foi liberada, você só precisa obedecer essa palavra. Por que as pessoas não progridem e não alcançam aquilo que o coração tanto deseja? Primeiro ponto, o seu coração deseja coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Portanto, você nunca vai receber. Você vai passar anos na igreja achando que vai receber, e se você receber coisas materiais, você vai achar que está feliz e não vai estar. Porque o que completa o homem não é as coisas materiais como a gente cantou aqui. É o que preenche a nossa alma. O que preenche a nossa alma é que vai trazer satisfação para a vida. Por isso que você vai vendo aqui ao longo da nossa vida o quê? As pessoas procurando nos amores, né, da terra a satisfação, procurando no relacionamento humano a satisfação. E não está nisso. A alegria, a paz que excede todo entendimento está na pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando você tiver um relacionamento e viver uma experiência real com o Espírito Santo, nada mais vai te satisfazer, a não ser a presença do Espírito Santo. Todo mundo pode te abandonar, pode ir embora. A única pessoa que você não pode nunca permitir que vá embora da tua vida é a presença do Espírito Santo. A igreja pode virar as costas para você, o pastor pode virar as costas para você, teu marido, teus filhos podem virar as costas para você, mas o Espírito Santo não. Nunca abandone o Espírito Santo de Deus.
Como diz em Tessalonicenses, no capítulo 5, não apagueis o espírito, porque Ele é a nossa fortaleza. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós nem sabemos se quer orar, mas Ele intercede por nós. Você sabia que quando você ora, não é você, é o Espírito já fluindo nos seus lábios? A oração que você faz, o Espírito Santo está ali. Quer resposta para a sua vida? Fale com Deus, ore. No meio da oração você vai encontrar a resposta. Eu já vivi isso. Eu estava orando aflito, Senhor, meu Deus. E quando eu fui falando, aí eu parei a oração e falei, entendi. Parei a oração e fiquei rindo. Eu estava chorando e fiquei rindo. Por quê? Porque quando eu falava com Deus, eu comecei a falar na oração aquilo que eu precisava ouvir. Você entende? Por isso que as pessoas sempre vão buscar resposta numa amizade, num relacionamento. Mas não busquem Deus, porque na cabeça das pessoas dá trabalho. Eu acho que dá mais trabalho permanecer na mentira, porque você tem que sustentar ela por muito tempo. E quando alguém vem e fala uma outra coisa, você tem que inventar uma outra para cobrir a outra. Então dá muito trabalho. Deus está nos chamando para a verdade. Eu falei uma verdade para uma senhora, no carro, no Uber. Aí ela falou assim, meu filho, quem fala a verdade, como é que é mesmo? Não merece castigo. Eu falei, tá certo. Não é verdade? É verdade, porque a verdade é a verdade. Então, irmãos, o que nós precisamos? De uma o quê? Palavra. Não é qualquer palavra. É a palavra de Deus. Quantos que estão aqui querem receber uma palavra de Deus? Quanto mais você se envolve com Deus, mais palavra você vai ter. O problema é que nós não nos relacionamos com a palavra. Nós aprendemos aqui na quarta passada que nós precisamos aprender o quê? A declarar a palavra. Então, eu li o texto e agora eu preciso declarar. Senhor, a tua palavra é verdade. Você precisa verbalizar. Você precisa colocar para fora. Leu, fala. Fala. O crente que não fala, morre. Não é muda, morre. Crente que não fala, morre. Porque nós fomos chamados para falar, para declarar a palavra. O problema todo é que nós queremos falar outras coisas que não é a palavra. Entende? Então, irmãos amados, nós precisamos aprender a nos calar. E só abrir a boca para declarar a palavra. Eu quero, nessa noite aqui, nessa palavra, incentivar você a se calar mais, a falar menos e só abrir a boca com palavras proféticas. Eu estou com um título na minha cabeça hoje, acho que daria um bom livro se eu escrevesse. A tentação de falar. Porque quando nós estamos numa conversa com alguém, nós somos tentados a falar. A gente tem dificuldade para ouvir o outro lado. Já conversou com gente assim? Só ela quer falar tudo, quer mostrar tudo, quer dizer tudo. E você não tem oportunidade para falar. E a tua língua fica coçando, querendo frear a pessoa para você poder entrar na palavra. Você quer falar. Entra uma guerra, uma disputa. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho. E quando eu estou falando algo e alguém atravessa o que eu estou falando, porque quebra o meu raciocínio, aí eu fico, poxa, nem terminei de falar. Porque eu quero falar pausadamente para a pessoa compreender o que eu estou falando. Porque se ela me interromper na metade, ela vai achar que eu falei só aquela parte, mas eu ainda tenho um final. Que a gente precisa aprender a falar menos e ouvir mais. Então, a tentação de falar. Nós precisamos aprender a ouvir mais. E tentar, se alguém está falando algo de Deus, uma palavra de Deus, tenta ouvir o máximo. Nós precisamos aprender a aprender. Para você aprender, você tem que ouvir. Você tem que observar mais. Ouvir mais.
Deixa a pessoa falar, porque ela se entrega. Você conversa com uma pessoa, vai acabar o culto aqui, vai puxar um assunto. Deixa ela falar. A gente não pode fazer comum o que Deus levantou. A gente não pode fazer comum o que Deus levantou. No livro de Atos, levantou-se um homem chamado, não sei se é Gamaliel, não lembro o nome, mas se levantou ali uma discussão sobre vamos matar os judeus, vamos perseguir os cristãos, porque eles estão falando esse nome de Jesus aí para cima e para baixo, e está um alvoroço na nossa cidade. E aí, alguém chegou e disse assim, ó, em certo tempo se levantou um cara aqui, mas quando ele morreu, todo mundo que seguia ele dispersou. Depois se levantou outro, quando ele morreu, todo mundo se dispersou. Então, olha só, cuidado para vocês não se acharem combatendo contra Deus. Porque se essa obra é de Deus, não tem ninguém que possa vencer. Se for de homem, vai acabar. Nós precisamos entender que nós nos movemos por uma palavra. Nós fazemos o que fazemos por causa da palavra. Eu canto, eu toco, eu prego, eu oro, porque foi liberado uma palavra. Eu vivo e existo por causa da palavra. Tudo que foi feito na terra foi feito por causa de uma palavra que veio da boca de Deus. Então, olha como que a palavra é poderosa. E por que você ainda não está vencendo como gostaria? Porque você não declarou a palavra. Então, declare a palavra na sua vida.